Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para o nosso estudo bíblico aqui da Arca. Estava de férias, mas as férias acabaram e agora estamos de volta para estudar um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. A gente vai terminar agora, nesse mês de fevereiro, essa série de estudos a respeito de Davi, os erros e acertos de uma pessoa segundo o coração de Deus. Amém? A gente dividiu esse estudo em 4 grandes blocos, onde a gente acompanha Davi em 4 fases diferentes. A gente já falou de Davi lá no comecinho, como pastor de ovelhas. Depois a gente falou a respeito de Davi como guerreiro. E no último episódio a gente finalizou a fase fugitivo de Davi, que termina exatamente quando Saul, seu adversário, morre no campo de batalha. Então o povo de Israel, de Judá, acaba aclamando Davi como o rei de Israel. E aqui então começa o nosso estudo. Amém? Importante a gente lembrar que a vida de Davi está presente em vários livros. A gente conhece a vida de Davi no livro de 1 Samuel, que foi onde tudo começou, mas também tem detalhes, muitos detalhes de Davi em 2 Samuel. Aliás, toda essa fase de rei, a gente vê toda essa história narrada aí no 2º livro de Samuel. A gente tem o livro de Crônicas, uma parte do livro de Crônicas, fala muito de genealogias, mas depois que encerra esta sessão de genealogias, a gente vê ali também a história de Davi nesta fase de rei, E toda a história de Davi, ela finaliza, na verdade, ao final dessa história como rei, no começo de 1 Samuel, quando Davi já está velho, e aí Salomão então acaba sendo nomeado, ungido seu sucessor. Mas muito do que a gente vê em cada uma dessas fases, muita coisa, muito mais detalhes, a gente também encontra nos livros de Salmos, porque Davi escreveu vários salmos. E claro que ali em Salmos a gente não tem uma narrativa histórica, nunca foi objetivo do livro de Salmos narrar a história, mas mostra aspectos do coração de Davi, como ele se sentia, como ele entendia o seu relacionamento com Deus, nas horas boas, nas horas difíceis. Então os salmos de Davi são muito ricos, e quando a gente entende a história de Davi olhando esses erros e acertos, muito provavelmente os salmos de Davi acabam ganhando uma outra conotação, porque a gente vê o coração de um homem que era segundo o coração de Deus, mas que tinha os seus acertos e também tinha as suas falhas. Hoje começamos essa fase rei, de Israel, e a gente vai falar basicamente dos acertos, aliás, dos erros de Davi. Então hoje a gente fala dos erros de Davi, e na próxima semana então a gente vai falar dos acertos, das coisas certas que Davi fez. Então, continuando o nosso estudo, a gente vê que nessa fase de rei, Davi, ele cometeu alguns acertos e também alguns erros. E é interessante porque essa fase de Davi, ela começa quando ele tinha 30 anos de idade. Então Davi tinha 30 anos de idade, começa a reinar em Israel, e a palavra do Senhor diz aí em 2 Samuel, no capítulo 5 e o versículo 4, que aos 30 anos era Davi quando começou a reinar, e ele reinou em Israel 40 anos. Então toda essa história
toda essa fase de Davi como rei foi uma fase bem longa, né? A gente vê nesse texto que são 40 anos. Né? A gente vai resumir bastante, né? 40 anos, né? em dois estudos, né? 2 episódios hoje e semana que vem. Mas a ideia não é esmiuçar todo o reinado de Davi, mas focar essencialmente nesses acertos e erros que ele cometeu. E como eu disse, começando então pelos erros de Davi. Né? A gente vê que os erros de Davi, eles foram, aliás, né, identifiquei aqui 7 erros que a gente vai tratar, são os principais, não quer dizer que Davi só teve esses, e talvez você pode até no teu estudo pessoal achar que esses erros aqui nem são tão erros assim, mas enfim, acho que o importante é a gente discutir esses momentos na vida de Davi, né, com um olhar século XXI, digamos assim, mas também com o olhar de quem está vendo distante. A gente, né, não está ali no calor do momento, e nem a ideia também é julgar, né, se Davi era maligno ou não, porque a palavra do Senhor já provou que ele era um homem segundo o coração de Deus, tinha lá seus méritos. Amém? Então vamos começar? Começando pelo primeiro erro, que foi a primeira tentativa de Davi levar a arca para Israel. E você pode imaginar, mas por que isso foi um erro de Davi, né? Davi não deveria ter levado a arca? É esse que foi o erro dele? Não. Calma que o erro não está aí, né? Levar a arca para Jerusalém, ter a arca perto da casa de Davi, na sua cidade, né? Não dá para dizer que tem erro, acerto nisso aí. Acho que foi uma decisão pessoal de Davi, mas acontece que a forma que Davi escolheu para transportar a arca, isso sim foi um erro. E por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o rei, ele deveria ter uma cópia da lei. E mais do que ter uma cópia, ele deveria conhecer a lei, saber exatamente como que as escrituras, no caso, né, os 5 livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros, onde estava concentrada toda a lei, né, tem ali o procedimento que deve ser seguido para transportar a arca. Não sei se Davi não sabia, se Davi não leu, ou por alguma razão ele segue um procedimento bem diferente. A arca deveria ser levada pelos oficiais responsáveis, eles eram da tribo de Levi, né, e eram dedicados a esse ofício, deveriam levar nas costas, e Davi tentou fazer uma coisa diferente, colocou num carro, né, não sei, de repente ele achou que ia ser mais bonito. Não dá para julgar as razões de Davi ter feito como fez. Dá para julgar o fato de que, estando na lei, e o rei tendo uma cópia da lei, Davi deveria saber. E infelizmente, essa primeira tentativa fez com que Uzá acabasse morrendo. Não estou dizendo que a culpa da morte de Uzá foi de Davi, não é essa a ideia. Uzá teve, né, Uzá teve as suas razões, né, de fazer o que fez, e foi julgado por isso. O ponto aqui é, se de repente Davi tivesse buscado na lei qual seria o procedimento correto, a vida de Uzá muito provavelmente teria sido poupada, ou se ele tivesse que morrer, seria diferente comparado com a forma que ele morreu. Então, o alerta que a gente tem aqui é que as coisas de Deus, elas são de Deus, elas não são nossas. E por serem de Deus, a gente tem que primeiro respeitar, saber lidar com elas e ficar muito atento àquilo que Deus já prescreveu, né, já determinou na sua palavra.
e não adianta querer fazer diferente. Então, não vamos nós reescrever a vontade de Deus segundo aquilo que a gente acha certo ou errado. Deus tem uma vontade, faça a vontade dele, porque a gente ora o Pai Nosso exatamente assim, né? Seja feita a tua vontade, não vai eu aqui querer que a vontade de Deus seja condicionada à minha, porque não é assim que vai funcionar. Porém, no caso de Davi, o erro foi esse, de não buscar entender qual seria o procedimento para levar a arca, uma vez que o rei tinha uma cópia da lei e era mandatório que o rei soubesse as leis de Israel, que Deus deu para Moisés, e aquilo que Moisés registrou no Pentateuco. Esse então foi o primeiro erro. Continuando nessa história, o segundo erro, e esse é um erro bastante conhecido, né, foi o adultério com Batseba. O rei, ele não partiu com o seu exército para a guerra. Era a época em que os exércitos iam para os campos de batalha guerrear. E que época que era essa, né? Era a época da primavera. Então, na primavera em Israel, era uma época propícia para ir à guerra por duas razões. Primeiro, porque o inverno não ajudava, então não tinha como fazer guerra no inverno. Segundo, porque na primavera os primeiros frutos começavam a brotar. E os exércitos podiam se aproveitar disso para recarregar os seus suprimentos. Então, ficaria mais barato fazer guerra na primavera, porque parte dos recursos poderiam ser colhidos dos primeiros grãos, dos primeiros frutos que a terra estava produzindo, né? Naquela ocasião, Davi de repente achou que não era uma guerra que precisava da presença dele, preferiu ficar em casa, ou de repente, né, achou que o general, né, Joabe, que era o comandante do seu exército, conseguiria dar conta. O fato é, Davi não foi para a guerra, ficou em casa, e um dia ele acorda, está lá Batseba tomando banho. Da janela da casa de Davi ele conseguia ver Batseba tomando banho. O interessante aqui é porque na cidade de Davi colocou a sua casa mais ao centro da cidade, não muito no centro, mas, né, a ideia era ter a sua casa e cercado dela alguns dos seus oficiais diretos, né? Isso não era uma particularidade de Davi, muitos reis antigos faziam isso, porque na expectativa de um ataque, ele tinha uma linha de defesa dentro da sua própria cidade. Porque para chegar ao rei, os inimigos tinham que passar primeiro pelos seus valentes, e isso era uma estratégia. Outro aspecto é que a casa do rei acabava ficando um pouco mais alta, porque assim dava mais visibilidade. Se de repente tivesse alguma coisa, algum perigo iminente, do alto o rei na sua casa tinha mais visão, né? Além de poder ver toda a cidade, né, toda a sua vizinhança, com uma vista mais privilegiada. E é nestas condições que Davi acaba vendo Batseba tomando banho e exige, né, ordena que tragam ela até a sua presença, e aí ele comete o pecado de adultério. Na lei, o pecado de adultério ele era passivo de morte. Então, tanto Davi quanto Batseba estavam correndo risco, né, porque era pecado e a sentença para o pecado era exatamente essa. Acontece que Davi achou que dava para abafar o caso, porém, Batseba ficou grávida e mandou avisar o rei: olha, daquela noite, né, engravidei. E aí, Davi se viu numa situação bastante difícil, porque como o marido de Batseba estava na guerra, não tinha outra forma de esconder o pecado de Davi. Então, o que a gente aprende com essa lição a respeito do pecado de Davi? Pecado é pecado, gente.
não existe desculpa para o pecado. E quanto mais a gente tenta resolver o pecado, pior vai ficar. Então, é por isso que as Escrituras ensinam que quando a gente peca, a gente tem que confessar o pecado, se arrepender dele e principalmente pedir perdão. Não foi o que Davi fez. Davi não confessou seu pecado, não se arrependeu e tampouco pediu perdão para Deus, né? E ao não pedir perdão para Deus, a consciência de Davi parecia tranquila. Afinal de contas, ninguém estava sabendo, por que a gente vai se preocupar com isso? Mas Davi estava errado. Estava errado, e aí chegou a consequência do seu erro, que foi uma gravidez fora do casamento, e mais do que ser fora do casamento, numa condição de pecado total, porque Davi era casado, Batseba também era casada, e aí havia um pecado de adultério nessa situação toda. Então esse foi o segundo erro de Davi nessa fase de rei. Continuando, o terceiro foi um desdobramento do pecado com Batseba, que é o assassinato de Urias. Quando chegou a notícia para Davi de que Batseba estava grávida, Davi mandou uma mensagem para o comandante do exército, mandou uma mensagem para o comandante do exército que trouxesse Urias, que liberasse Urias do campo de batalha. Parecia estranho, mas imagina, né? Joabe, que era o comandante que não estava sabendo de muita coisa, falou, o rei está mandando, será que tem alguma missão especial? Qual que é o motivo? Não sei. Sei que Urias voltou para Jerusalém, atendendo a ordem do rei, e aí o rei falou, volta para casa, vai lá com a tua mulher, fica com ela, né? E Urias disse, não, eu quero voltar para a guerra, os meus companheiros estão lá no campo de batalha e eu preciso estar lá também. E Davi insistiu, e o homem não quis voltar para casa, né? A intenção de Davi ali era muito clara, né? Ele entrava em casa, ficava com a sua mulher, não precisava ficar muito tempo suficiente para que Davi justificasse aquele filho que estava para nascer como um filho de Urias, uma vez que Urias estava lá com a mulher dele. Se aconteceu ou não aconteceu, não tinha como saber, porque Davi o que queria era abafar o caso. Tá? Acontece que Urias não entrou em casa. E o plano de Davi de resolver essa questão foi por água abaixo. E aí o grande erro em sequência é que Davi escreve uma carta para o comandante do exército e diz o seguinte, olha, coloca esse homem no lugar onde a batalha é mais feroz, manda todo mundo recuar e deixa ele morrer lá. Imagina, né, quando o comandante recebe a mensagem que ele abre, e é pior, né? O próprio Urias entrega para ele olha para Urias, olha para a carta e fala, o que está acontecendo aqui, né? Mas, Joabe, como um comandante, ele obedeceu a ordem do rei e Urias acabou morrendo, né? Como Joabe não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, talvez ele até desconfiasse de que tinha acontecido alguma coisa, ele simplesmente executou uma ordem, mas a responsabilidade por aquele assassinato, por aquele crime covarde que foi cometido contra Urias, não foi do comandante, e sim de Davi, né? E Davi, um tempo depois, ele recebe uma visita, né, do profeta, e o profeta diz para ele, olha, tinha um homem que tinha tudo, tinha casa, tinha ovelha, tinha tudo. E tinha um outro que só tinha uma ovelhinha, e aquela ovelhinha era o xodó, porque comia na mesa dele, era a alegria da casa. Acontece que esse homem rico, ele recebeu uma visita
e decidiu oferecer para visita a ovelha do homem simples e pobre que só tinha uma ovelhinha lá, né? E aí Davi ficou louco, já arrancou a espada, me fala quem que é, porque eu vou dar o fim nesse cara, que injustiça, que absurdo. E aí o profeta falou, foi você, porque você tinha tudo, e aí você trocou esse tudo por uma mulher que não era sua. E por conta deste pecado, este filho não vai sobreviver, ele vai morrer, e a espada nunca mais vai sair de cima da tua casa. Consequência exatamente desses dois erros que Davi tomou. E o desdobramento dessa profecia de que a espada não sairia mais da casa de Davi, a gente vê exatamente logo na sequência, que é o erro que Davi comete com Aminon. E por que foi um erro? Aminon, ele era um dos filhos de Davi, e ele queria de todo jeito ficar com uma das suas meia-irmã, chamada Tamar, e fez de tudo, só que assim, a lei proibia esse tipo de coisa, então ele jamais poderia ter ficado com a sua meia-irmã. E aí ele traçou um plano de fingir que estava doente, pediu para Davi enviar a sua irmã para cuidar dele, e nesta Davi acabou atendendo o pedido de Aminon. A culpa de Davi não está em atender o pedido, não é isso, né? Mas acontece que esse homem, esse filho de Davi, tinha as piores intenções possíveis, porque ele queria ficar com a irmã, acabou estuprando a moça, e depois que ele cometeu esse crime de estupro, ele tratou a irmã como se fosse um saco de lixo, mandou embora, né? É engraçado porque quando você lê nas escrituras, né, ele tinha todo uma paixão pela moça, e depois que ele abusou dela, aquilo que ele sentiu foi desprezo. Quando isso chegou para Davi, a lei determinava que esse crime, né, fosse julgado e executado, né? E Davi não fez nada. Davi viu o seu filho estuprando a sua filha e não fez nada, deixou para lá. Tá? Então, sendo bem honesto, gente, como pai, Davi era péssimo. Se tem uma coisa que Davi foi um péssimo pai. Aqui está o primeiro grande exemplo de como Davi era ruim como pai. Não fez nada, deixou a filha traumatizada e o bonitão achando que estava tudo certo, que afinal de contas, ele foi lá, matou a sua vontade, e Davi foi omisso. Essa foi o grande erro de Davi nessa situação. Talvez você pergunte, o que ele deveria fazer? Minimamente, que aplicasse a lei. Não fizesse de conta que era um problema de família, porque não foi. Foi um crime que foi cometido e alguma coisa precisava ser feita, mas Davi não fez. Acontece que Tamar, ela tinha um irmão chamado Absalão. Esse não era meio irmão, era irmão mesmo, né, de mãe e de pai. E quando Absalão ficou sabendo do caso, ele tomou as dores da irmã e quis, se vingar de Aminon. E essa vingança veio como? Na forma de um banquete, quando ele convidou Aminon, e quando Aminon estava bêbado já, cheio de vinho, Absalão então executa um ataque e mata Aminon a sangue frio, mas com a justificativa ou a desculpa de estar vingando a sua irmã. E aí a gente tem mais um erro de Davi. Por mais que Absalão tivesse ali executando um ato de vingança, pelo que aconteceu com a sua irmã, ele matou um homem de uma forma covarde, sem chance desse homem se defender. Praticou um assassinato.
quando a notícia chegou para Davi, o que Davi deveria ter feito? Aplicado a lei. E a lei ali era, se você matou, também ia morrer. Essa era a lei, não tinha opção. O que Davi faz? Davi, então, exila, né, põe Absalão num exílio, né, e deixa a situação para lá. Então, mais uma vez, ele foi omisso de não olhar para a lei e dizer, vamos ter que fazer a lei acontecer. Né, porque, afinal de contas, ele era o rei. Era um problema de família, mas era um pecado, e alguma coisa tinha que ser feita. E a atitude de Davi foi a atitude de colocar mais uma vez panos quentes. Acontece que, passado um tempo, Absalão volta para o convívio, né, de Davi na corte e desenvolve um plano para tomar o trono. E consegue tomar o trono. Ele, né, rouba todo o coração de Israel em favor dele e acaba se autodeclarando rei. Aí usurpa, né, o trono de Davi e obriga Davi a fugir. Na sequência, Absalão ele acaba tendo que encarar uma guerra com os aliados de Davi, e nessa guerra ele morre. Né? A história diz que ele, né, depois de perder a batalha, ele foge montado numa jumenta, e ele tinha uma cabeleira longa, e passando embaixo de uma árvore, os galhos se enroscaram no cabelo de Absalão, e Absalão ficou lá pendurado, imagina, né, a dor. E aí os soldados de Davi foram lá e mataram Absalão. Então, os erros de Davi nesse momento da sua história estão muito atrelados exatamente com a omissão que Davi, como pai, praticou. Se ele fosse um pai presente e um pai justo e um rei que aplicasse a lei também dentro da sua casa, a coisa poderia ter sido muito diferente. Né? E continuando, o próximo erro de Davi foi a crise pela morte de Absalão. Porque quando Davi ficou sabendo que Absalão tinha morrido, o rei se descompensou. O rei chorou, né, desesperadamente pela morte do filho que tinha matado um dos seus irmãos, tinha tomado o trono, que tinha declarado guerra contra Davi para matar Davi, e agora Davi estava chorando descompensadamente. Você lê nas escrituras, você vê que Davi perdeu o eixo, perdeu o rumo. Só que esse choro de Davi, né, não era só um choro de luto. O que aconteceu? Os soldados, eles começaram a observar o choro desesperado de Davi, e aquele zum, zum, zum foi assim, mas se fosse eu que tivesse morrido para livrar Davi da mão do seu próprio filho que queria matá-lo, o rei estaria chorando por mim? O rei estaria chorando pela minha morte? E aí o comandante do exército de Davi chegou e falou assim, se arruma, se ajeita, porque está pegando muito mal essa sua atitude na frente do seu exército. Porque a gente te livrou da mão de alguém que queria te destruir, você está chorando e está todo mundo se perguntando se você está mais com dó do morto do que do teu exército que arriscou a vida para te salvar. Né? E aí Davi respirou fundo e falou, não, tá bom, vai, vamos, né? E onde que está o erro? O erro não está no luto, gente, não é isso. O erro está no desespero de Davi de enxergar as coisas do jeito errado. Ele poderia ter sofrido, né, como todo mundo que perde alguém sofre mesmo, mas ele deveria ter entendido isso de uma forma mais espiritual. Afinal de contas, né, ele tinha perdido o trono, ele tinha uma promessa de Deus, e Deus de alguma forma estava no controle daquela situação. Só que ao invés de enxergar, né,
a mão de Deus agindo, ele preferiu perder o controle, entrar em crise, ficar desesperado de uma forma ilógica, eu diria até irracional, né? Então, esse foi mais um erro de Davi. E a lição que a gente tem aqui você pode sofrer. E não tem problema sofrer, é da vida. Mas cuidado para não entrar em crise. Porque a crise é o problema, não é o sofrimento. O sofrimento é da vida. A crise é da nossa cabeça. É aquilo que a gente alimenta. Então não alimente crise. Porque elas só têm o objetivo de descaracterizar você na frente das pessoas, que era o que estava acontecendo com Davi. Amém? E para terminar, último erro foi o recenseamento, né? Já, né, lá para o final do reinado de Davi, Davi teve a, entre aspas, brilhante ideia de mandar contar o exército dele. Conta quantos soldados a gente tem. E aí Joabe de novo falou assim, mas rei, você precisa contar? Você teve vitória aqui, você ganhou, você, né, foi bem sucedido em todas as batalhas. Não, eu quero que conte. Acontece que Deus não se agradou da atitude de Davi, porque Davi foi confiar mais no tamanho do seu exército do que no fato de Deus quem garantia as vitórias para Davi. Porque existe até um versículo que diz que Deus dava vitória a Davi aonde quer que ele passasse. Não era o tamanho do exército. Não era se o exército era bem armado, bem treinado, se tinha armamento a ponto de resistir qualquer ataque do inimigo. Era a mão de Deus que estava ajudando. E aí, por conta deste ato, né, ilógico de Davi, Deus permitiu que uma praga viesse contra Davi. E essa praga atingiu Davi, atingiu a cidade, e foi uma consequência deste erro, de Davi querer confiar no seu braço forte, na sua capacidade, no tamanho do exército. E a lição que fica aqui é, no que a gente confia? A gente confia na nossa força, na nossa capacidade, nos nossos recursos, ou a gente confia em Deus, que Ele pode fazer muito além daquilo que a gente pediu ou pensar? Onde que está a nossa confiança? Por algum momento de vacilo, Davi errou ao querer entender o tamanho do exército dele, para de repente achar que também com um exército como esse, eu tinha que ganhar mesmo. Enfim, a nossa confiança precisa estar em Deus. Aquilo que a gente faz, a forma pela qual a gente vive, tem que demonstrar confiança no Senhor. A gente faz uma parte, mas o milagre quem faz é Deus. A gente faz a parte do homem, a parte do homem é estudar, trabalhar, pagar conta, ser o melhor naquilo que a gente faz, como pai, como marido, como indivíduo, ser o melhor que está ao nosso alcance. E o sobrenatural, Deus é quem vai fazer. Mas se a gente confiar que só precisa da nossa parte e Deus fica de fora, tem praga no final dessa linha. Então, não entre por esse caminho. Esses foram os erros de Davi, que a gente viu desde o começo da arca, passando por Batseba, o assassinato de Urias, o filho que abusou da irmã, depois o outro que mata, toma o trono de Davi, persegue Davi para destruí-lo, depois tem a crise de Davi, o recenseamento. Todos esses erros, eles mostram Davi como qualquer um de nós. A gente poderia ter feito a mesma coisa, né? A gente poderia cometer erros parecidos, ou às vezes até mais graves, mas a diferença é que Davi, do coração, ele reconhecia quando estava errado e buscava o perdão do Senhor. E essa é uma qualidade inegável em Davi, de olhar para si mesmo e falar assim, eu errei.
Senhor, eu errei, me perdoa. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, me ajuda. Né? E se a gente faz desse jeito, se a gente busca no nosso coração um caminho de arrependimento, com certeza Deus é misericordioso para nos perdoar e nos restaurar. Às vezes a consequência vem. E é engraçado porque em todos os pecados, todos os erros que Davi cometeu, sempre teve uma consequência. Deus não poupou Davi da consequência. Olha que engraçado. Deus não poupou Davi da consequência. Errou, tinha consequência. E isso serve para que a gente tenha um alerta na nossa cabeça de que se eu errei, vai ter uma consequência. Deus pode ser misericordioso e me poupar da consequência, mas se Ele não poupar, Ele continua sendo Deus, continua sendo justo, porque no final das contas, eu errei. E quando a gente erra, a gente tem que aprender com isso para não errar de novo. Amém? Então que Deus te abençoe. Terminamos por aqui. Semana que vem, no próximo episódio, o último episódio dessa série, a gente então vai falar dos acertos de Davi nessa fase de rei. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia em nome de Jesus.